Sal da igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, nesse dia, por estarmos mais uma vez reunidos na sua presença, Senhor, para aprendermos a sua palavra, meu Pai. Colocamos, Deus, diante de Ti as nossas vidas, as nossas mentes e pedimos que o Senhor venha nos ensinar, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Deus, esteja conosco, nos conduzindo, nos capacitando, meu Pai, repreendendo, Deus, tudo aquilo que não vem de Ti, transformando, meu Pai, e renovando as nossas mentes, para que a gente possa entender a Tua palavra. Que o Senhor repreenda, meu Deus, todo espírito de engano, meu Pai. Que o Senhor repreenda, meu Pai, em nome de Jesus, tudo que não vem de Ti. Que o Senhor venha nos fortalecer, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Repreendendo das nossas vidas todo desânimo, Deus, todo cansaço, meu Pai, toda frieza, Deus, que o Senhor venha aumentar a nossa fé, que o Senhor, Pai, venha multiplicar, Deus, as Tuas bênçãos nas nossas vidas, Deus, e que o Senhor esteja sempre conosco, Deus, nos conduzindo e nos fortalecendo. É isso que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? O título da lição de hoje é Contra os Falsos Profetas. Nós vamos fazer a leitura que está em Ezequiel, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 10, que diz assim: E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que são profetizadores, e dize aos que só profetizam o que vê o seu coração, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas no deserto. Não subsistes as brechas, nem reparastes a fenda na casa de Israel, para estardes na peleja no dia do Senhor. Vem vaidade e adivinhação mentirosa os que dizem: o Senhor disse, quando o Senhor não os enviou, e fazem que se espere o cumprimento da palavra. Não vedes visão de vaidade e não falais adivinhação mentirosa quando dizeis: o Senhor diz, sendo que tal não falei. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: como falais vaidade e vedes a mentira, portanto, eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Jeová. E a minha mão será contra os profetas que veem vaidade e que adivinham mentira na congregação do meu povo. Não estarão nem nos registros da casa de Israel, e se escreverão, nem entrarão na terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor Jeová, visto que andam enganando o meu povo, dizendo paz, não havendo paz, e um edifica a parede de lodo, e outros a rebocam de cal não adubada. Amém? Então aqui a gente vê o profeta Ezequiel profetizando dessa vez contra os falsos profetas de Israel. Por quê? Porque nós sabemos que desde sempre os falsos profetas existiram. E eles são muito perigosos, nós vamos ver na lição de hoje, porque eles enganam o povo, eles fazem o povo acreditar em mentiras, e quando eles acreditam em mentiras, eles deixam de mudarem os seus caminhos, mudarem os seus comportamentos, de se arrependerem, e colocam dúvidas no coração do povo, porque vem o profeta de verdade e fala uma coisa, ou até mesmo a própria palavra de Deus, né, a própria lei e os mandamentos diz uma coisa, e aí vem o falso profeta e diz uma palavra contrária. E as pessoas que não têm discernimento espiritual desde aquela época, elas ficam em dúvida. E é um perigo, porque quando existe dúvida, não existe fé. E isso acontece desde sempre, né? Desde o início da Bíblia, a gente percebe, né, a existência de falsos profetas no Antigo Testamento. E o próprio Senhor Jesus, ele falou a respeito desses falsos profetas. Lá em Mateus, ele disse, porque surgirão falsos profetas. Mateus 24, versículo 24.
E essa realidade, ela também estava presente no ministério do profeta Ezequiel. Eu já expliquei isso, né, no início do trimestre, mas eu vou explicar novamente. Na época de Ezequiel, eles estavam escravos da Babilônia. E existiam 3 profetas contemporâneos. Ezequiel estava na Babilônia entre os cativos. Jeremias estava em Jerusalém, foi o remanescente do povo de Israel que ficou em Jerusalém, então lá eles tinham Jeremias como profeta de Deus, e no palácio Deus colocou Daniel junto com o rei Nabucodonosor. Cada um Deus colocou em um lugar, um entre os cativos da Babilônia, outro no palácio real e outro junto com o povo que ficou em Jerusalém. Amém? Então, existiam os falsos profetas, tanto entre os que ficaram em Jerusalém, quanto entre os que estavam ali cativos na Babilônia e também no palácio junto a Daniel. E esses falsos profetas, eles traziam um grande prejuízo, mas a profecia que se cumpriu de verdade foram as profecias dos verdadeiros profetas. E esse é um alerta para nós, né, para os nossos dias atuais, porque Jesus ele nos alerta que os profetas falsos, eles continuarão existindo. Então nós precisamos ter essa sensibilidade e esse discernimento espiritual. Mas é muito importante nós termos o conhecimento da palavra de Deus. Porque quando nós não conhecemos muito bem a Bíblia, aí fica muito mais fácil de nós sermos enganados por falsos profetas, falsos mestres, falsos doutores, amém? E os verdadeiros profetas, eles tiveram que fazer um trabalho bastante difícil ali junto ao povo, porque o Senhor enviava as profecias, eles tinham que combater esses falsos profetas, né, que estavam falando mentiras. Então Deus mandava uma palavra de juízo e os falsos profetas diziam que não, que eles teriam paz, que era justamente o que os reis e o povo gostaria de ouvir. E uma dificuldade que eles tinham naquela época é que esses falsos profetas, eles tinham a anuência, a conivência dos governantes, né, das pessoas poderosas e das autoridades daquela época, porque os falsos profetas, eles falavam justamente aquilo que esses homens gostariam de ouvir. O primeiro tópico fala sobre os profetas. Então, a função dos profetas era apresentar Deus ao povo e ensinar a lei de Moisés ao povo também. Ao passo que os sacerdotes, eles apresentavam o povo a Deus, porque eles ofereciam ali as ofertas, os sacrifícios. E os falsos profetas, eles faziam justamente o contrário. Os falsos profetas, eles existiam para contradizer, né, para contrapor os profetas de Deus e desencaminhar o povo dos caminhos do Senhor. E é por isso que nós temos que estar atentos nos nossos dias atuais, porque nós sabemos que existem muitas pessoas que são falsos profetas e falsos mestres, e que o que eles estão fazendo é desencaminhar o povo dos caminhos do Senhor. O termo profeta. A palavra hebraica usada para profeta é navi, que significa o quê? É porta-voz, orador. E então o profeta era um porta-voz de Deus, amém? Ou ele ia transmitir uma mensagem de outra pessoa. Isso pode ser compreendido, esse contexto, né, de porta-voz, de orador, quando a gente ouve o relato do chamado de Moisés, lá em Horebe, em Êxodo capítulo 4, versículo 10 ao 15. Porque quando Deus chamou Moisés, ele apresentou argumentos diante de Deus de que ele não poderia ir até o faraó porque ele não sabia falar bem. E ele insistiu com Deus que ele não podia ir porque ele não sabia falar, porque ele tinha a língua pesada, ou seja, Moisés provavelmente tinha alguma dificuldade na fala e ele não se achava na capacidade de ir diante do faraó, né, falar qualquer coisa, mesmo sendo um representante de Deus. E aí o que é que Deus fala em Êxodo capítulo 7, versículo 1? Eis que te ponho posto por Deus sobre Faraó
e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Ou seja, Arão, que falava bem, ia ser o porta-voz de Moisés. Então, com quem que Deus ia falar? Deus ia falar com Moisés, Moisés ia falar para Arão, e Arão é que ia falar para Faraó. Amém? E as três principais palavras hebraicas para profetas são Navi, Roé e Rosé. Como aparece em 1 Coríntios, capítulo 29, versículo 29, que diz assim: os atos, pois, do rei Davi, assim os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas de Samuel, o vidente, e nas crônicas do profeta Natã, e nas crônicas de Gade, o vidente. Amém? O outro subitem diz assim: outros termos para designar profetas de Deus. Então, existem vários termos utilizados para falar que a pessoa ela é um profeta. Então, às vezes aparece mensageiro, outras vezes aparece embaixador, outras vezes aparece servo de Deus e do Senhor, outras passagens aparece como homem de Deus. Então, tem várias maneiras, né, da Bíblia identificar uma pessoa como profeta. Existem vários termos. E a palavra profeta, ela é de origem grega, que é profetes, de pro, que é antes, e da raiz p, do verbo feme, falar. Isso talvez justifique o conceito que mais se popularizou com o passar do tempo de prever o futuro. Então, é falar antes de acontecer. Amém? Revelar algo que ainda não havia acontecido e que era impossível das pessoas saberem através de recursos naturais. Que, por exemplo, hoje em dia, a gente sabe, por causa da tecnologia, fenômenos naturais, por exemplo, a ciência consegue prever. A ciência consegue prever hoje que vai ter um terremoto, os furacões, chuvas, tempestades, ciclones, essas coisas. Só que naquela época não tinha nenhum tipo de previsão para que eles pudessem saber o que ia acontecer. E tem várias passagens que a gente lê de profecias, de coisas que ainda não se cumpriram, e até de que palavras que já se cumpriram, né? Que Deus usa esses termos que iriam acontecer, né? Fenômenos naturais, mas eles não tinham como prever, porque não tinha tecnologia na época para isso, e principalmente para coisas que aconteceram assim muitos anos depois, centenas de anos, dezenas e até milhares. Amém? Então, a profecia é uma forma de Deus revelar o futuro para o homem. Amém? O outro subtópico, né, diz assim: os falsos profetas. Profetizar falsamente em Israel era um crime de pena de morte que estava na lei de Moisés. Deuteronômio capítulo 13, versículo 1 ao 5 e o capítulo 18, do 20 ao 22. E os mesmos termos hebraicos que são Navi, Roé e Rosé, que são usados para profetas, eram os mesmos termos que eram utilizados também para falsos profetas. A gente entende que são falsos profetas na Bíblia, no texto, pelo contexto e por algumas outras palavras que Deus usa para falar a respeito desses falsos profetas. Amém? O outro tópico, ele fala assim, sobre os falsos profetas em Ezequiel. No primeiro subitem, ele fala assim, os dois lados. A gente sabe que tudo nessa vida tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. Então, da mesma maneira que existe o bem, nós sabemos que existe o mal. Da mesma maneira que existe o galardão, nós sabemos também que existe o castigo. Como existem os amigos, a gente sabe também que existem os inimigos. Existe a bênção e existe a maldição. Existe o verdadeiro e existe o mentiroso. Existe o justo e o injusto. Então, na vida, tudo é assim. Existe a vida e existe a morte. Existe o céu e existe o inferno. E da mesma maneira, existem os profetas legítimos enviados por Deus. E existem os falsos profetas que são provenientes de Satanás. Amém? Não podemos nos enganar. O
verdadeiro profeta, ele vem de Deus, e o falso profeta, ele vem de Satanás. O outro subtópico fala assim, a apresentação. Lá no versículo 2 que nós lemos, ele fala assim, filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel. Como nós acabamos de ver, não existia uma palavra específica para falsos profetas, e que a gente identifica isso pelo contexto. Nesse caso aqui, a gente identifica que são falsos profetas porque ele fala profetas de Israel. Quando é um profeta verdadeiro, geralmente Deus fala meus profetas. Amém? E essa palavra profetas de Israel só aparece mais 2 vezes no Antigo Testamento e somente no livro de Ezequiel, capítulo 13, versículo 16 e Ezequiel 38, versículo 17. Então, como eu já disse, as mesmas palavras que são usadas para profeta são usadas para falso profeta, e o que identifica é o contexto. Quando é um profeta de Deus, de verdade, Deus fala meus profetas, homem de Deus, e nesse caso aqui ele diz profeta de Israel. Amém? E como eu disse lá no comecinho, na abertura, existiam falsos profetas tanto em Jerusalém, no povo que ficou lá, quanto entre os exilados e também no Palácio Real, ali no meio da monarquia, né, onde Daniel estava. E nesse caso aqui, Ezequiel ainda descreve a natureza da atividade profética desses profetas como enganadores do povo. E é interessante que ele fala assim, os profetizadores, ou os que profetizam. E quando ele usa essas 2 palavras, é até meio redundante e tem um tom de sarcasmo. Eles estão profetizando, eles são profetizadores e que só falam mentiras, enganos, coisas que estão dentro do seu próprio coração. Eles não estão falando aquilo que Deus mandou, eles não estão falando da parte de Deus, até porque eles não eram da parte de Deus, eles não eram enviados pelo Senhor. E os verdadeiros profetas, eles tinham essa missão de denunciar os falsos profetas. Amém? E aí o outro tópico diz assim, o desserviço dos falsos profetas. Eles são chamados de loucos, em hebraico a palavra é Nabal, que é ser insensato e tolo. O Nabal, ele afronta a Deus, ele zomba daqueles que confiam em Deus e não acredita em Deus. Ezequiel afirma que eles seguem o seu próprio espírito, o seu próprio coração. Eles falam coisas que eles não viram, eles falam aquilo que eles querem falar. Eles inventam mentiras muitas vezes para agradar o povo, mas principalmente para agradar os governantes. Amém? E para piorar as coisas, muitos desses profetas, eles conduziram o povo ao declínio espiritual e moral que eles estavam vivendo, porque eles anunciavam justamente o contrário daquilo que os verdadeiros profetas estavam falando. Então, enquanto Ezequiel estava dizendo que eles precisavam se arrepender, que eles precisavam reparar os muros, eles precisavam se consertar, os falsos profetas diziam que estava tudo bem, que estava tudo certo, que haveria paz, quando na verdade não haveria paz, quando na verdade Deus estava profetizando juízo contra a vida do povo, né? Castigo, destruição, coisas terríveis que aconteceria com o povo por causa justamente da rebeldia, do pecado e da desobediência. Amém? O outro subitem fala assim, as raposas do deserto, que está lá no versículo 4, que nós lemos na abertura. Esse quadro, quando ele fala isso, as raposas do deserto, é uma metáfora dos chacais em meio às ruínas em cidades e civilizações devastadas. Ou seja, chacais que ficavam no meio de povos, civilizações que haviam sido destruídos. Isso significa, na verdade, que eles estão sendo chamados de profetas chacais. E é uma demonstração do caráter destrutivo e o perigo que os falsos profetas
representam a nação hoje, naquela época, e a igreja de Cristo, ou seja, eram falsos profetas que estavam se aproveitando do momento de tragédia, de fragilidade do povo, para falar mentiras, para enganar as pessoas. Na verdade, eles eram como se fossem funcionários, né, do governo. Eles eram pagos para falarem essas profecias. E Jeremias também apresenta um duro discurso contra eles em Jerusalém. Amém? O outro tópico fala assim, sobre as gerações das mensagens falsas. Israel já havia experimentado falsos profetas e opositores à obra de Deus. A gente tem como exemplo Zedequias, filho de Kenana, está lá em 1 Reis, capítulo 22, versículo 11, 12 e capítulo 24, versículo 25. O primeiro subitem diz assim, o profeta no Antigo Testamento. A palavra profeta, quando se refere aos profetas legítimos, sempre vem acompanhado de algo que identifique esse profeta. Então vai falar mensageiro de Deus, como eu já disse, homem de Deus, servo do Senhor. Então tem várias passagens na Bíblia, quando a gente vê os profetas verdadeiros falando, Deus vai identificar esses homens dessa maneira. Quando os irmãos lerem agora, né, alguma profecia, algum livro de algum profeta na Bíblia, comecem a observar isso, como Deus trata, como Deus identifica esses homens, né, que são os verdadeiros profetas. Amém? E a maioria desses verdadeiros profetas, eles eram mal vistos pelas autoridades corruptas que se apartaram da lei de Moisés. Por quê? Porque os falsos profetas, eles traziam muitas vezes uma palavra de julgamento, uma palavra que apontava o erro deles, mas não era para envergonhar, é para que eles se arrependessem. Então Deus usava os seus profetas para alertar aquelas pessoas, né, de que eles estavam errados, de que eles precisavam mudar, de que precisavam se converter, né, mudar os seus caminhos. E aí, era isso que acontecia naquela época também. Amém? E o povo de Deus, ele sempre foi e sempre será destratado pelo mundo. Jesus disse, se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo o amaria, o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. João 15, do versículo 18 e o 19. E então essa perseguição contra, né, os verdadeiros homens de Deus, contra a igreja de Cristo, ela permanece até hoje. Amém? A gente percebe isso nos nossos dias atuais, tanto fora do Brasil e no Brasil também. Nós sabemos que existe perseguição religiosa. Quantas vezes nós somos discriminados, quantas vezes nós somos humilhados, né? As pessoas querem fazer deboche com a nossa fé, com a nossa crença, com a nossa confiança no Senhor. E cada dia que passa, essa perseguição, né, aqueles verdadeiros cristãos, aqueles que são justos, aqueles que defendem a palavra de Deus, aumenta. Então, isso que a palavra de Deus diz. Por quê? Por que o mundo nos odeia? Porque o mundo jaz no maligno. Porque nós não pertencemos a este mundo. Nós somos diferentes e eles não querem essa diferença, né? Eles não querem aceitar a palavra de Deus, eles não querem os ensinamentos do Senhor. Por quê? Porque eles estão no maligno, amém? E o outro subitem fala assim, os portadores de mensagens falsas. Deus revelou a Ezequiel as fraudes pelos falsos profetas. Então eles estavam se posicionando como porta-vozes de Deus, se apresentaram como enviados de Deus, só que eles não haviam sido enviados por Deus, eles estavam profetizando mentiras com uma adivinhação mentirosa, e isso porque eles estavam fazendo o quê? Desencaminhando o povo de Deus com falsas notícias, com mentiras, com engano, né? Porque somente a verdade liberta.
né? E isso em relação a tudo que os falsos profetas estavam fazendo naquela época, com relação a assuntos políticos, a assuntos militares, a assuntos administrativos da nação. E essa mensagem estava desestruturando toda a sociedade, né? Por causa dessas mentiras, por causa de tudo isso. E a mentira é o oposto da verdade. Ela se trata da prática do engano, da falsidade e da traição. E no contexto bíblico, a mentira ela vai muito além da prática intelectual da desonestidade. Ela é uma distorção do verdadeiro eu e da nossa relação com Deus e com o próximo. E é por isso que eu sempre falo que nós precisamos estar atentos e nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Porque hoje a gente percebe que muitas pessoas estão abandonando a sua fé, estão se distanciando do Senhor por causa de enganos e de mentiras, porque ouvem falsas profecias e porque ouvem mensagens enganosas. E se você conhecer bem a palavra de Deus, você não vai se deixar enganar pelas mentiras do diabo, pelas mentiras dos falsos profetas. Então, faça um propósito com você mesmo e com Deus de ler a Bíblia todos os dias, mesmo que seja um capítulo. E sempre antes de você ler a Bíblia, ore, fala: Espírito Santo, fica aqui comigo, me dá entendimento, me dá discernimento, que é para você ler a palavra de Deus e ter conhecimento e entendimento daquele texto ali, daquele contexto, amém? O outro subitem fala assim: a ira de Deus contra os falsos profetas. Então, a sentença contra os falsos profetas vinha desde a época de Moisés. Por quê? Porque já existia na lei falando qual era o castigo, qual era a consequência dos falsos profetas de falar em nome de Deus sem de fato estar falando em nome de Deus. Amém? Só que isso não intimidava os falsos profetas. Por quê? Porque na maioria dos casos, os falsos profetas, eles falavam com a conivência das autoridades, né, com a conivência dos governantes. Então, muitas vezes eles acabavam até sendo favorecidos por esses governantes. E é bom que quando a gente lê a Bíblia, a gente vê o que acontece. Porque, por exemplo, quando Faraó teve o sonho, ninguém conseguiu interpretar o sonho de Faraó. Somente um verdadeiro homem de Deus, um verdadeiro profeta de Deus, que foi José. Nenhum daqueles outros falsos profetas, daqueles adivinhos, daqueles videntes, ninguém conseguiu decifrar o sonho do faraó, somente José. E falando do contexto da época que nós estamos estudando de Daniel, quando o rei Nabucodonosor teve um sonho e ele não conseguiu entender aquele sonho, ele chamou todos os adivinhos, os encantadores, os magos, os feiticeiros, todos aqueles falsos profetas, aqueles falsos homens que trabalhavam ali com ele, e ninguém conseguiu decifrar o sonho de Nabucodonosor. O único que conseguiu foi Daniel. Por quê? Porque ele era verdadeiramente um profeta de Deus, um homem de Deus. Amém? Então é assim que Deus faz. Os seus verdadeiros profetas, eles são identificados. Então é assim que Deus faz, ele mostra, né, quem são os verdadeiros, quem são os falsos. E naquela época, os profetas eram como se fossem funcionários públicos, eles eram funcionários do governo, eles tinham o trabalho, a missão mesmo, o dever de profetizar, amém? E os discípulos desses falsos profetas, né, que começaram desde o Antigo Testamento, e os falsos doutores e os falsos mestres, eles continuam ainda hoje, né, aí no meio do povo de Deus, profetizando mentiras, desencaminhando, falando enganos. E nós precisamos estar preparados, né? Nós devemos estar atentos a qualquer movimento estranho que aparece na igreja. Nós temos que conhecer, mais uma vez, verdadeiramente a palavra do Senhor.
porque existem pessoas do diabo infiltradas de verdade dentro da igreja, somente com a missão de ensinar coisas erradas, né, de confundir as pessoas, de afastar as pessoas do caminho do Senhor. E eu vou ler a conclusão que diz assim: o apóstolo Pedro deixa claro que onde há o verdadeiro, há também o falso, como aconteceu em Israel entre os profetas, e isso haveria de acontecer também na igreja. O boato é a propagação de uma notícia infundada, não oficial e de fonte desconhecida. O contexto mostra que divulgar informação enganosa é associação com o ímpio para se tornar falsa testemunha. Mesmo as coisas triviais podem terminar na justiça, pois elas destroem a reputação de qualquer pessoa. Principalmente hoje, né, que nós vivemos nas redes sociais, nesse mundo aí de, né, notícia, é fácil você espalhar informação, nós temos que estar muito atentos, né, porque vem muitas informações falsas, muitas coisas erradas, muitas coisas mentirosas. E nós vivemos num mundo hoje onde as pessoas, elas querem muito aparecer, elas querem muito ficar conhecidas, elas querem muito influenciar, elas querem muito chamar a atenção. E infelizmente nós sabemos que muitas pessoas se levantam dizendo que são cristãos, que são pregadores da palavra de Deus, que são profetas, que são homens ou mulheres usados do Senhor, mas que na verdade eles não têm conhecimento nenhum, eles não têm profundidade nenhuma, eles são falsos profetas, eles são enganadores e mentirosos. E nós precisamos estar atentos. E muitas vezes essas pessoas, elas vêm com uma palavra assim da Bíblia mesmo, usam versículos, só que muitas vezes tiram o texto do contexto. Por isso que é importante também a gente ter o discernimento espiritual. Porque às vezes a gente começa a escutar uma coisa e parece que aquilo que aquela pessoa está dizendo é certo, é bom, só que o Espírito Santo te incomoda, ele te mostra que ali tem alguma coisa errada. Então nós temos que estar constantemente em oração, nós precisamos buscar o Espírito Santo de Deus, nós precisamos ler a palavra do Senhor e estar atentos. Porque o mundo jaz no maligno e o diabo não está brincando. Ele quer tragar as nossas vidas, ele quer nos afastar do Senhor. O diabo, ele não quer tirar você da igreja, ele quer afastar você de Deus. Para ele, tanto faz se você vai na igreja, desde que você esteja distante do Senhor, desde que você faça a vontade do diabo ao invés. E nós sabemos que isso acontece muito, né? Muitas pessoas estão dentro da igreja, mas estão completamente afastadas de Deus. E tudo isso tem uma consequência. Toda rebeldia tem uma consequência. Todo esfriamento, toda confusão, todo engano, tudo tem uma consequência. Amém? Tudo que está na Bíblia é para nos dar um ensinamento, para a gente aprender, né, com o que já aconteceu. O Senhor nos deixou como alerta, né, como uma mensagem, e nós precisamos aprender. Amém? Essa é a lição de hoje e até a próxima aula em nome de Jesus.